Ney, o Goiás tem a 16ª campanha entre os 20 clubes da Série A em questão de aproveitamento na temporada. Isso mostra que tem algum erro no seu trabalho? Não sei avaliar isso, se existe algum erro por causa disso. Realmente a campanha está abaixo, né? E eu tenho esses dados para interpretar. Não sei se avaliar se é um erro meu ou não. E o Goiás, além de ser o 16º pior aproveitamento, é também a 16ª pior defesa que tem da Série A, né, que tem a média de 1 gol sofrido por jogo. Então, o problema da defesa do ano passado ainda continua? Continua. Ô, Ney, bom dia. Qual que é a estratégia? Assim, o que o Goiás vai precisar fazer, do seu ponto de vista, para passar para a próxima fase contra o melhor time do Campeonato Paulista até agora? Vai ter que jogar mais do que vem jogando, né? E a gente está preparando para isso, para ver se esse jogo é um jogo que a gente consegue virar a chave e jogar bem. Sobre a provável escalação, as mudanças, a questão do Vitor Andrade, vai ser um time bem diferente em relação à escalação do que foi e a gente viu contra o Vila? Pode ser diferente. Pode adiantar alguma coisa? Não, hoje não. Ney, bom dia. Bom dia. Mais do que resultados, também há críticas em relação a desempenho. Não falo de obrigação de classificação, mas o Goiás tem a obrigação de ter o seu melhor desempenho nesse jogo de quarta-feira, pelo tempo, pela importância do jogo? Não entendi a pergunta, como que é? O Goiás tem a obrigação não de classificar, mas de pelo menos ter o seu melhor desempenho, apresentar seu melhor futebol em 2020 agora? Tem que jogar melhor que está jogando, concordo. E o que chama a atenção na equipe do Santo André? Equipe forte, está liderando o Campeonato Paulista, equipe interessante, estamos estudando ela. Professor Ney Franco, o que fazer diferente aí principalmente essas duas últimas partidas em que todo mundo esperava uma atuação um pouco melhor do Goiás Esporte Clube, foi abaixo da crítica do que todos esperavam. O que fazer diferente nesse jogo? O que você está fazendo para dar um choque nos jogadores? Porque está valendo classificação. Tem que jogar melhor do que a gente tem jogando, tem que ter uma força ofensiva e evitar alguns gols que a gente tem tomado. A gente sempre vê um Ney Franco um pouco mais enérgico, um pouco mais para cima nas respostas. É o momento que te faz ter respostas curtas na coletiva, um pouco diferente do que a gente conhece o senhor? Não, tem que entrar em campo e jogar. Não adianta ficar falando aqui não. As perguntas mesmas, as respostas minhas iam ser as mesmas, então é melhor jogar primeiro. Ney, a gente sabe que uma classificação é de suma importância, né, para o Goiás na temporada 2020 e uma eliminação pode ser talvez mais um trauma, né, depois da eliminação na Copa Sul-Americana, e o jogo vale aí cerca de R$1,5 milhão de reais. Você teme uma derrota, uma eliminação e perder o seu emprego? Bom, você já deu o veredicto, né? Está dado o seu veredicto. Em relação ao Vitor Andrade, ele volta ao time de forma normal, já que ele está recuperado? Treinou ontem, agora, dependendo do treino, vai para o jogo. Um jogador importante para a gente nesse jogo. Bora. Franco, a entrevista muito inusitada do treinador, menos de 4 minutos. E vocês perceberam, já que tivemos a possibilidade de colocar toda a entrevista na íntegra, que a cada pergunta o Ney aguardava a pergunta mostrando muita intranquilidade, mexendo no microfone, além das respostas curtas, mostrando que algo está acontecendo. E esse algo é o quê? Deixa a gente entender. Ele está sendo muito pressionado pela diretoria. Goiás, se não avançar amanhã, é quase certo que o treinador será demitido. Esperamos que essa não seja a última entrevista do Ney Franco nesta passagem pelo Goiás, hein, André? É verdade. Então valeu. E só como mais um detalhe, porque você me perguntou antes da gente apresentar a entrevista coletiva da escalação,
Além do Sandro, tem o Vitor Andrade voltando também, né, ao ataque do Goiás. Então, o time um pouco mais forte para esse jogo de amanhã, lá contra o Santo André. É Copa do Brasil, André. Santo André, André. Um abraço. Valeu, Humberto Castro. Pois é, essa entrevista do técnico Ney Franco é um prato cheio para um show de comentários com o Evandro Gomes e o Doni Araújo. E aí, Evandro Gomes? E aí, Doni Araújo? Essa entrevistaça aí... Rapaz, eu gostei. Eu estava pensando, mas assim, é um direito do cara. É o direito dele, não pode reclamar disso não, um réu está no júri, me reserva o direito de não responder. Então, é tipo aquelas entrevistas pinga-fogo, assim. Nome, Ney. Profissão, treinador. Um instrumento, guitarra. Uma música, Na Beira do Caos. Né? Momento bom. Ganhamos um jogo aqui do campeonato. Pinga-fogo, né? Exatamente. Ganhamos um jogo aqui. Momento ruim, esse. Time, ajustando. Mas eu não condeno isso, não. O cara tá nervoso, tá numa pressão incrível lá no time do Goiás. Parece quem está acostumado a ouvir as entrevistas que ele dá. Nesse momento, alguém pode pensar, um desrespeito com a imprensa. Não. O cara, quando está pressionado, e ele tem um emprego bom aqui no Goiás, ele foi bem o ano passado, o Goiás investiu alto nele para voltar. No começo da temporada, ele teve todo o tempo do mundo para poder ajustar o time do Goiás. O Goiás mudou algumas peças, retornou outras, continua com o mesmo problema defensivo muito sério, levando muitos gols nesse campeonato goiano, já levou alguns aí. Então, é a pressão. Ele está trabalhando sob pressão. Quando a diretoria do Goiás, após a derrota para o Atlético, falou Pessoal, tira esse GC aí tá o do Tigrão, viu? Senão o pessoal vai danar com a gente aqui daqui a pouquinho. Quando o Atlético ganhou de 3-0 do Goiás, o presidente Marcelo Almeida falou, não, vocês precisam acabar com essa cultura de que treinador perde, paga o pato, nem é o treinador nosso, vai ficar. Após a derrota para o Sol de América, o presidente já não teve o mesmo comportamento. Falou, não, se eu estou ruim, muita gente está ruim mais do que eu. Nós temos que buscar, eu não banco ninguém. Então, acho que a partir dali começou a deteriorar o relacionamento entre a diretoria do Goiás e Ney. Porque a diretoria, desesperada por resultados, o Ney não está dando conta de buscar esses resultados. O Goiás não ganhou um clássico aqui no Campeonato Goiano, o que talvez seja um fato inédito o Goiás jogar 3 clássicos e não ganhar nenhum. E marcou um gol contra, que foi o gol contra do Adalberto, do Vila Nova, a favor do Goiás. O Goiás não marcou, jogadores do Goiás não marcaram um gol nenhum nos 3 clássicos, humilhados pelo Atlético numa goleada 3-0. Esse ponto, acabou tudo para o time do Goiás? Não. Não vamos pensar dessa forma, o Goiás ainda vai reagir. Não se iludam se o Goiás chegar amanhã lá em Santo André e desbancar o favoritaço, como muita gente está falando, que é o Santo André. Santo André é um time pequeno, eventualmente está fazendo um bom campeonato paulista. Não significa dizer que é um time que vai atropelar todo mundo. Vocês lembram do Bragantino, com a força financeira da Red Bull, está fazendo um péssimo campeonato paulista. Então, futebol, tudo é momento. Se de repente os jogadores do Goiás acertarem um jogo, passarem pelo time do Santo André, parece que pagarão todos os pecados de Goiás, volta a entrar nos eixos, o que é normal o time do Goiás brigar na ponta aqui no Campeonato Goiano. Doni Araújo, o que você achou da entrevista monossilábica de Ney Franco? Olha, André, na realidade, achei que ele foi polido, educado, fez o que ele tinha que fazer, cumpriu a obrigação dele. Não quis se estender. Não distratou ninguém, né? Não distratou ninguém, respondeu todo mundo. Acho até que as perguntas foram excessivamente contundentes e complicadas mesmo. Aquele não entendeu, eu também demorei a entender. Só depois que o rapaz repetiu é que eu entendi. Embora fosse bem mais fácil ele perguntar, você acha que o Goiás tem que apresentar um melhor rendimento nesse jogo do que vem jogando? Mas é bom ver isso mesmo para que os colegas prestem mais atenção nas perguntas, que às vezes fazem umas perguntas quilométricas, parece uma viagem daqui a Moscou e de volta para o cara responder. Agora, é claro que não foi o Ney Franco que a gente conhece, né? Não foi o Ney Franco de entrevistas usuais, em que ele explica o que está acontecendo, procura explicar, até bem didaticamente. Se a gente concorda ou não com as explicações é outro assunto, mas a saída dele, notou-se que ele não estava muito animado, porque nem cumprimentou ninguém, nem sorriu, nem nada, saiu rapidamente da sala de imprensa. Eu acho que ele está
chateado com alguma coisa, provavelmente talvez com as críticas que estão sendo feitas a ele e ao time do Goiás, que ele está comandando e com razão, né? Porque o time não está apresentando o rendimento que se esperava do Goiás. A situação não está fácil, é público e notório que caso o Goiás seja eliminado pelo Santo André, haverá uma crise. Eu não falo em relação ao Campeonato Goiano, porque Campeonato Goiano, só se acontecer uma catástrofe para o Goiás não se classificar entre os 8 e não chegar à final. Não tem jeito. Ninguém vai tirar o Goiás da final. O Vitor Andrade vai voltar, ó. Pois é. Então, isso assim, agora, por outro lado, o Goiás já saiu de uma dos objetivos dele na temporada, que era a Copa Sul-Americana, precocemente. Se sair da Copa do Brasil, sai de outro, né? Então fica muito complicado. E aí levanta a dúvida cruel. A pressão em cima do Ney Franco, eu acho que vem mais da torcida e talvez até da imprensa do que da própria diretoria do Goiás. Eu acho que a diretoria do Goiás até não tem pressionado muito, não. Pressionaria mais, na minha opinião, se fizesse como o Ailê Pinheiro fez o ano passado, obrigando ele a dirigir o time na Copa Verde, quando ele não queria. Doni, teve uma resposta que ele deu que eu achei interessante. Alguém o questionou sobre a maneira seca como ele estava na entrevista. Essa foi a melhor resposta. Ele falou assim, ó, eu estou respondendo a vocês todos, não adianta eu ficar falando aqui, explicando as mesmas coisas que eu já falei. Então, eu vou trabalhar. Eu quero ajustar o time. O negócio é ganhar. É mais ou menos isso. E ele tem razão. Tem. Porque entrevista de treinador é normalmente repetitiva. Agora, vamos trabalhar, vamos descansar, vai ser aquela coisa. Não, é melhor o resultado. Ele não deixou de responder nenhuma, né? Por exemplo, até falou, tá tomando gol demais, tá com o mesmo problema do ano passado? Tá. Ele não foi grosso, não retrucou nada. Para que ele não entendeu, eu disse, eu também não entendi. Agora, a culpa disso aí, Evandro, é de quem? Dos clubes. Essa repetição toda, porque instituiu-se esse formato aí de entrevista coletiva, tirou o que era até uma grande atração de transmissões de futebol. Você foi repórter brilhante muito tempo, você sabe, e era o que era interessante da gente. Eu, como ouvinte lá, ainda criança, adorava ficar ouvindo o pós-jogo, porque era papo dentro do vestiário e a coisa ia se estendendo e todo mundo explicava, até o que não tinha explicação, mas se explicava. E hoje não é assim, porque eu também concordo, era o dia do Ney Franco nem tá dando entrevista, botasse outro para dar entrevista e deixasse ele trabalhar, porque tá precisando de trabalhar mesmo. É isso aí. Então tá aí, o Goiás joga amanhã às 7h15 da noite em Santo André, contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, contra a equipe do Santo André, que um dia até já ganhou a Copa do Brasil. Então, o Goiás disputa essa vaga. Empate no tempo normal leva para os pênaltis. E quem vencer se classifica para a próxima fase. É um jogo importante, um campeão contra um vice. Contra o vice de 1990.